Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos prestigia, fica aqui o nosso carinho, né? O nosso abraço, né? Para você que está chegando, né? Curtiu alguma boa história, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Até hoje, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês que vai fazer parte do livro do Max, né? Do Microencontro Chico Xavier, que vai acontecer agora em outubro, né? A gente recebeu em São Gotardo, aqui em Minas Gerais, né? Um encontro coordenado pela Lucimar Barbosa, né? Nossa amigona. Ontem a gente recebeu o convite dela e eu me sinto extremamente agradecido, né? É só a Lucimar mesmo para lembrar da gente, né? Que está aqui escondidinho no Araxá, né? A gente pouco sai do lugar, e é sempre maravilhoso quando a gente recebe um convite de uma amiga de longa data, né? O Max já vai para 21 anos, a gente participou da maioria deles, né? Então a gente só pode agradecer, né? A gente agradece, que Deus te ilumine, te guarde e faça o Max cada vez mais legal, né? A gente vem recebendo as mensagens dos bons espíritos, né? Que tem a ver com o Max já faz uns dias, né? E vamos começar a compor o livro, né? O livro comemorativo do Max agora de 2025. Então tem histórias ótimas, né? Que nem essa aqui que eu vou contar para vocês, né? E a gente nota uma preocupação desses amigos espirituais, né? Com a necessidade da gente divulgar a ideia do tanto que é bom, né? A gente fazer a caridade, do tanto que é maravilhoso a gente poder ajudar as pessoas, né? Mas não é essa quando a gente ajuda, né, na verdade a gente faz por merecer, né, a ajuda na vida, né? A vida é aquilo que a gente planta, né? A vida é a colheita, né? Você planta o bem, planta a caridade, planta a solidariedade, o amor, aí você colhe todas essas coisas, né? Multiplicado várias vezes, né? Isso é uma lei natural, né? Uma lei que está aí para todo mundo. Então, por que não fazer o bem, né? Por que não a gente procurar amar o nosso próximo? Bom, hoje está havendo está na rede, né? Está todo mundo na rede, todo mundo vê a rede, a internet. Então, é claro que os bons espíritos não ficariam fora dessa, né? Então, eles, aproveitando, né? Esse livro do Max, eles nos passaram algumas mensagens que falam do crescimento do ateísmo no Brasil, no mundo, né, de forma geral, e criticam, né, que o grande problema do ateísmo é você tirar a fé de uma pessoa e não colocar nada no lugar, né? E fica um buraco existencial, e esse buraco normalmente, né, leva a pessoa à depressão, né? A pessoa começa a perder o sentido da própria vida, aí entra psiquiatra, psicólogo, psicanalista, remédio tarja preta, né? Então esse negócio está virando epidemia, né? Então os bons espíritos, eles não chamam atenção para isso, né? E então, essa história que eu vou contar para vocês é muito legal. Ela se chama O Charlatão, né? Que começa assim: eu era um perdido quando eu entrei para a igreja. Vivia do dinheiro que ganhava com pequenos roubos, dinheiro que usava para pagar a minha bebida e outras drogas, dinheiro que me comprava alguns momentos de prazer com as mulheres. Meus pais viviam preocupados comigo, e não é para menos, né? Estava na cara que um sujeito que nem eu ia acabar mal, né? Se eu não fosse ajudado por alguém. Mas quem neste mundo quer saber dos problemas dos outros, né? Então aí nesse pedaço dessa mensagem, né, o Espírito nos fala de uma realidade, né? Hoje
muito comum, né? Que é cada um por si, Deus por todos, né? O egoísmo, né? Se alastrando, né? Eu estava na espreita, quando o motorista do carrão, um sujeito gordo, com cara de americano, cabeleira vermelha, com uma mecha azul no meio, terminou de estacionar. E aí eu o abordei. O meu azar foi que o policial armado estava passando bem na hora. E quando apontei a arma para o motorista, o policial mandou que eu ficasse quieto e abaixasse a arma, frustrando o assalto, né? Que azar do cara, né, cara? O cara é assaltante, né? Aí aparece o policial. E acabei numa penitenciária onde eu cumpri alguns anos com pena por roubo e tentativa de homicídio. E foi lá que eu conheci o pastor Oswaldo. Ele é que cuidava da salvação da alma dos detentos. O cara era bom de conversa e achei por bem me aproximar dele, pois assim eu poderia abreviar minha pena, né? E quando minha pena acabou, ele me levou para seu convívio, me arrumou um emprego e passei a frequentar a igreja que o pastor frequentava. Quando comecei a me preparar para me tornar um pastor, perguntei a Oswaldo como era aquele lance, né, de ouvir o Espírito Santo, de ele tanto falava em suas prédicas, né? E ele me respondeu que ele não sabia explicar, que ele simplesmente sentia que devia falar de Jesus para as pessoas, né, que iam ao culto e ir até a penitenciária e pregar para os detentos. E que esse saber não vinha dele, pois ele, como homem, queria o que todo mundo queria: comer bem, dormir, passear, namorar, mas algo maior que ele queria outra coisa, que ele levantasse cedo e fosse orar, e depois arregaçar as mangas e correr atrás, e só descansar tarde do dia, quando o corpo já não aguentava mais, e que ele continuava atendendo o algo maior, a despeito dos incrédulos, né? Além de tudo, ainda tem o tal dos incrédulos, daqueles que apontavam o dedo para ele, o chamavam de maluco, fanático, tolo, e por aí vai, porque a satisfação de fazer esse trabalho era tão grande que fazia o trabalho valer a pena. Legal, né? Segundo o pastor, não havia sido uma única vez que ele pensara em entregar os pontos. Afinal, ele passara aperto sem conta por falta de dinheiro, né? De um ganha-pão para pagar as contas, por conta do abandono dos amigos e parentes, chegando a não ter onde morar, né? Comer e vestir, né? Tendo recebido inúmeras vezes um não na cara quando humildemente pedia, sendo obrigado a engolir o próprio orgulho por conta da ingratidão daqueles por quem ele pelejou, não tendo recebido nada em troca do seu altruísmo além do desespero, né? Mas ele não sabia dizer o motivo, mas o fato é que ele não conseguia ir até o fim com essa ideia de pendurar chuteiras, estava ali agora me entusiasmando a ir atrás dele. Então é super interessante, né? Essa coisa do pastor, né? Apesar dele saber de todas as dificuldades, né? O rapaz aí que estava preso, né? Ele pergunta: pastor, como é que é esse negócio aí? Ele falou: olha, esse negócio aqui não é fácil não, mas eu não consigo largar. Tem algo dentro de mim que me motiva, né? Algo que eu não consigo explicar, não tem explicação, né? Mas que me faz mexer, né? Aí o pastor vira para o rapaz chamava Moela, né? É o nome do cara, né? E fala assim, o ex-detento, né? Se pensar bem, Moela, não vale a pena, pois seguir esse caminho não vai lhe trazer dinheiro, nem honra, e vai chegar uma hora quando os que vivem aplaudindo você vão crucificá-lo, já que somos humanos e bem pouco podemos fazer por mais que desejemos, e nem sempre Deus está disponível para atender a nossa vontade, mesmo que seja em favor daquele que sofre. Por isso, a humildade deverá ser sua companheira. Ela deverá falar por você quando não souber o que falar. Ela tem a coragem de dizer: não sei, não posso, não dou conta, isso é demais para mim, me perdoe, não posso fazer mais do que isso, mas se desejar a minha companhia para uma oração, estou aqui. Pode contar com a minha solidariedade, meu abraço, meu colo, talvez até permita que eu o console, né?
e assim estará fazendo uma caridade comigo, me dando a chance de poder ajudá-lo a superar sua dor, o que dará sentido ao meu desejo de ajudá-lo, pois na satisfação desse desejo está a minha felicidade. Então, o pastor resume bem, né, e de uma forma profunda, né, o que aquele que segue nos passos de Jesus deseja, né? E por que ele segue nos passos de Jesus, né? Por causa daquela satisfação, né, de poder praticar o bem, né? E satisfação, alegria, felicidade não se compra, né? Não tem como você adquirir, né, através do dinheiro, né? Não, aí tem que ser através da prática da caridade, né? Olhei para Oswaldo e sorri. Pastor, tá cheio de gente aí se dando bem às custas da exploração da fé alheia. Eu não vejo pecado em colocar preço na salvação, já que tudo nessa vida tem mesmo um preço, né? É uma reflexão interessante, né? A gente questiona, né? Tem muitas pessoas que ficam ricas, né, com a exploração da fé, né? Isso seria justo, né? Aí o Moela vira e fala, cara, tudo na vida tem preço, né? Porque a salvação também não teria, né? Agora foi o Oswaldo quem riu. Eu já pensei assim também, Moela. Mas quando a coisa começou a ficar séria, passei a ter problemas de consciência. E brigar com sua consciência não é uma boa, pode ter certeza. Posso dizer, baseado na minha própria experiência, que felicidade é dormir em paz após um dia duro de serviço. Eu chamo isso de cansaço santo, né? Interessante o pastor, né? Ele mesmo diz, olha, eu já passei por esse caminho, né? Eu já conheço essa ideia, né? Eu vou ganhar dinheiro às custas da fé, por que não? Todo mundo ganha, né? Vou me dar bem, afinal eu estou empregando a minha palavra, o meu esforço, o meu tempo, né? Tudo é gasto de energia, né? Então por que eu não tenho um retorno financeiro, né? Mas aí o pastor falou para o cara, poxa, aí vem um problema, começa a dar dor de consciência. Você começa a perceber, né, que a retribuição que você quer não é dinheiro. Você quer algo mais transcendente, né? Você quer paz de espírito, você quer satisfação de ter feito o seu irmão superar uma dor, né? A satisfação daquele que consola, daquele que abraça, né? Daquele que participa de uma forma positiva, que ajuda o companheiro a enfrentar a depressão, a tristeza, a perda de um ente querido, né? Isso provoca naquele que faz esse tipo de serviço uma sensação de bem-estar, eleva o nosso espírito, né? Alimenta a nossa alma, né? Bom, eu sabia que não ia dar para fazer do jeito que eu queria na igreja por causa do pastor Oswaldo, né? E o Moela falando, né? O pastor não queria, né, transformar a fé dele no começo, né? Mas o Moela queria. E aí ele pensa assim, se eu começasse a cobrar pela salvação como desejava, o pastor ia bater de frente comigo. Então eu achei melhor mudar de endereço. Então o Moela falou, aqui na igreja do pastor não vai rolar os meus esquemas, né? Pois foi então que o pastor foi convidado para participar de um debate com a turma de um canal ateu no YouTube, né? O canal vivia de desmistificar pastores que ouviam o Espírito Santo, sensitivos e médios espíritas e umbandistas, né? Quando viu o gordo de cabelos vermelhos, com a mecha azul no meio conduzindo o debate, bateu na hora aquela vontade de retribuir a ele os anos que passei na cadeia. Olha bem, que coincidência, né? O Moela, ele começa a história tentando roubar o gordo de cabelos vermelhos com a mecha azul no meio da cabeça, né? Que estava saindo do carro, né? O Moela chega para roubar o cara. No início da história, ele dá azar e aparece um guarda atrás, prende o Moela, né? E tranca ele numa cadeia por alguns anos, né? Aí o Moela olha que interessante, né? O canal ateu tem o tal gordo dos cabelos vermelhos, né, como condutor do canal, né? Aí o Moela, na hora que olha aquilo, bate aquela
aquele desejo de vingança, né? Ó, o cara me botou na cadeia, né? Eu vou ter que dar um jeito de retribuir, né? Bom, aí o próprio Moela, né? O que demonstra a frieza de pensamento, né, das pessoas que estão nesse caminho, e fala o seguinte: o canal era ótimo, né? Quer dizer, apesar do canal ser dirigido pelo cara que jogou Moela na cadeia, o Moela tinha uma visão crítica, né? Ele falou: não, esse canal, apesar do cara ter aprontado comigo, eu tenho que admitir, o canal era ótimo. Porque o cara que tocava as entrevistas, né, o cara de quem o Moela queria se vingar, no canal, tinha a cara mais cínica do mundo, sendo doutor em psicologia, né, ou algo assim. E o cara tinha resposta para tudo, sempre à luz da ciência. E para ele não existia Deus, conversa com o Espírito Santo nenhum, ou mediunidade, tudo era criação do cérebro, né? Aí o Moela gostou, né? Aí tá lá o pastor debatendo com o pessoal do canal, o canal chega para o pastor e fala assim: não há comprovações científicas da existência de Deus, pastor. Gente, fala sério. Se você que está aí assistindo, né, esse vídeo, existe, você não surgiu do nada, né? Isso não parece lógico, né? E nós somos uma organização super complexa, né? Nós não somos apenas nós, mas nós somos nós e tudo que está em volta, né? O universo, né? Está tudo ligado, né? Então isso não pode ter saído do nada, né? A nossa razão nos diz isso, né? Kardec diz para a gente usar a razão, né? E a minha razão, pelo menos, fala: cara, eu não posso ter saído do nada, né? Alguém deve ter me pensado, me construído, me colocado aqui para funcionar, né? Senão não estaria aqui agora, né, passando essa mensagem para vocês, né? Então, o cara lá do canal, não há comprovações científicas da existência de Deus, pastor. O Deus que o senhor acredita é uma invenção da sua cabeça. Ele nasceu de um surto psicótico. Poxa, o gordo com cara de americano sorriu aquele sorriso cínico diante do embaraço do pobre pastor Oswaldo. Ao se defender diante da falta de evidências científicas capazes de demonstrarem a existência de Deus. Então o pastor ficou meio embaraçado, né? Porque o cara meio assim, tipo assim: pastor, me prova que Deus existe, cientificamente. Eu quero saber quanto é que ele pesa, quanto é que ele mede, qual a cor da pele dele, dos olhos, né? Aí, continua, né? Talvez o senhor não saiba, pastor, mas um surto psicótico é um episódio temporário de alteração no comportamento e no pensamento de uma pessoa, caracterizado por uma desconexão da realidade. Durante um surto, a pessoa pode apresentar alucinações, delírios, ansiedade, agressividade, fala e comportamento desorganizados e dificuldades de distinguir o real do irreal. Aí o pastor vira para o cara e fala assim: e no inimigo, você acredita? Né? Quem que é o inimigo? Né? Para os protestantes, né? Os nossos irmãos protestantes, o inimigo é o diabo. Né? Aí o cara vira para o pastor e fala assim: também não, pastor. Eu não acredito no inimigo, não. Sabe por quê? Porque não há evidências científicas que coisa desse tipo exista. Então o argumento do cara, do ateu, é a falta de evidências científicas, né? Aí o pastor vira para ele e fala assim: então está todo mundo surtado? E o cara vira, né, o cara não era bobo do cara, e falou assim: mal intencionado, pastor. Aí o cara sai pelo outro lado, né? O senhor sabe melhor do que eu que religião dá muito dinheiro e poder. O pobre do pastor, né, fala assim: não posso falar pelos outros religiosos, mas a religião que pratico me leva a ter Jesus como meta. E Jesus é dar a outra face quando ofendido, perdoar 70 vezes 7, andar um pouco mais quando alguém lhe solicite que haja um tanto, é multiplicar o pão através da solidariedade e dividir o pão multiplicado, e devolver a visão aos cegos do amor. Olha que bonito que o pastor falou, né? Muito inspirado, na verdade. Aí o cara do canal vira e fala assim: o seu Deus é um psicopata, pastor. Ele não liga para ninguém.
E tem um mundo de gente inocente sofrendo aí fora para corroborar com essa ideia, né? Eu falei, poxa, o cara do canal no, bem casca-grossa, né? Ele não está nem aí pro pastor, ele fala na lata o que ele pensa, né? Aí o pastor responde, foi Deus quem nos deu a vida ou você apareceu do nada, né? A gente acabou de comentar isso, né? E ele faz todos os dias o sol nascer sobre os ricos e pobres, os bons e os maus. Então o pastor responde o cara com o que está na Bíblia, né? No Novo Testamento, né? Aí o pastor faz uma observação muito interessante, né? Se o mundo não é do jeito que você pensa que devia ser, a culpa não é de Deus. Aí o cara do canal fala assim, de certo que a culpa é minha, não é, pastor? Que é o cara no maior cinismo, né? Aí o pastor fala assim, pode até não ser sua culpa, mas nada impede você de começar a mudar o mundo para melhor a partir da melhoria da sua atitude em relação ao outro. Porque em vez de roubar a fé das pessoas sem dar nada em troca, né, não procura animá-las. O mundo está cheio de gente deprimida que se agarra à fé para não afundar de vez. E muitos deles, quando assistem seu canal, dizem para si mesmos, tá certo, ele tem razão, não há Deus algum, a vida é um acidente, e o que me resta a fazer é morrer diante da TV assistindo passar no Jornal Nacional da televisão as tragédias de todos os dias, como a fome, a guerra, embates políticos egoístas, inescrupulosos, a devastação do meio ambiente, os golpes que se multiplicam pela internet, a transformação da família brasileira, que cada vez tem mais mulheres no controle, já que os homens têm ajudado cada vez menos, para não falar nos homens que atrapalham e os que matam as companheiras, aquelas mulheres para quem juraram um dia amor eterno, já que o feminicídio não para de crescer. Então, o pastor, ele relaciona, né, faz uma relação de coisas não muito legais, né, que estão aí no nosso dia a dia. Né? Não sai da televisão, e a televisão, a gente fica o dia inteiro com os olhos pregados na televisão, e aquilo entra para a cabeça da gente, e aquilo leva a gente a ficar triste, no mínimo. Né? Fala, poxa, que vida é essa? Que mundo é esse? Né? E você ainda arruma o pessoal, os canais, diversos canais ateístas, né, vão surgindo para empolgar as pessoas. Não, largue a sua religião, venha para esse mundo triste, né, assuma essa realidade caótica e sem esperança. Oswaldo encarou o gordo branquelo, né? Você ri satisfeito quando aponta o mal feito dos outros, quando poderia rir satisfeito pelo bem feito pelos outros. Mas tudo é uma questão do que você realmente quer, e você quer ajudar você mesmo e não o outro. Aí o cara, né, do canal, muito inteligente, o cara muda de assunto, né, desvia desse assunto, porque ele via que por aquele caminho, né, o pastor estava tentando fazer o camarada refletir a respeito da forma como é que ele estava lidando com a vida, né? E que ele tinha responsabilidade, sim, ao colocar um canal ateu, né, que levaria a pessoa ao vazio, né, sobre o destino das pessoas, sobre a pioria, sobre a piora, né, da qualidade de vida de muita gente, né? E o cara do canal ateu, não, eu quero é abrir os olhos das pessoas para trambiqueiros que nem o senhor, pastor, né, que não falta, né? Aí o cara, não, vamos mudar esse assunto, vou fazer uma pergunta aqui que eu vou desviar o caminho para um outro mais interessante, né? O caminho que vai levar o pastor a concluir que ele mesmo é um charlatão. Aí ele vira e fala assim para o pastor, o Espírito Santo, pastor, o senhor fala mesmo com ele? Bom, estava na cara que aquela pergunta tinha como objetivo ridicularizar o pastor. No entanto, Oswaldo não se saiu mal com a resposta. Aí ele começa a falar assim, o pastor, depois de começar sua vida pública, Jesus voltou à sua cidade, e lá ele pouco fez, porque as pessoas não tinham fé nele. Se não tiverem fé no seu canal, não irão assisti-lo. Se não tiverem fé no que eu digo, não me ouvirão. E a despeito dos muitos milagres que Jesus fez anteriormente,
Como faltou fé, não houve milagre, porque a fé é essencial para o milagre. O pastor pensou um pouco. Você tem certeza que eu sou um charlatão, né? Que finge que converso com uma entidade espiritual que só eu enxergo, né? Porque isso me torna especial, confiável, admirável, né? Então, o pastor, ele não chega pro cara e xinga o cara, né? Ele não refuta aquilo que o camarada está falando, né? Ele passa a analisar aquilo que o cara está falando e até onde o camarada está querendo chegar, né? Então ele fala, olha, você chega, me aponta o dedo, fala, olha, pastor, você é um charlatão, né? Negócio de Espírito Santo é uma coisa muito esquisita, porque eu só sei que enxerga, né? E com essa conversa de enxergar o Espírito Santo, você adquire uma posição moral acima das outras pessoas, né? Aí fala, o que me coloca numa posição moral acima de quem não tem a mesma ajuda, né? A ajuda do Espírito Santo. Pois a crença geral é que o céu e a companhia dos anjos são só para alguns e não deve acreditar. Aí ele fala, e você também não deve acreditar em Jesus, né? O cara ateu não acredita em nada, né? Aí o pastor fala, provavelmente para você, Jesus é um mito, um personagem inventado para uma história inventada. Mas talvez conheça uma passagem bíblica em que o divino mestre devolveu a visão a um cego, né? Então, nessa passagem, Jesus, antes de realizar o milagre, pega um pouco de terra no chão, né? Pega a terra com as mãos, cospe, né? Jesus esfrega, né, a terra na mão, cospe, né? Faz uma massa, né? E passa sobre os olhos do cego, né? E quando o cego tira aquela massa, né, ele está enxergando, né? Mas durante esse processo todo, as pessoas que estavam em volta viram aquilo e cercaram Jesus e o cego, né? Aí o pastor fala o seguinte, olha, eu não vou aqui justificar os charlatões, mas Jesus poderia muito bem ter apenas dito uma palavra e o cego voltaria a ver. Mas Jesus queria mais do que isso. Ele queria chamar a atenção sobre o milagre, porque sabia que os pequenos milagres de todos os dias aconteciam sem serem percebidos, né? A despeito do Pai infinitamente bom e misericordioso estar sempre com a mão estendida para erguer o filho desatento que tropeçou e caiu. Isso quando o Pai não o carrega no colo na travessia dos trechos difíceis do caminho, não é verdade? Então Deus está aí do nosso lado, Deus é Pai, Deus é amor, né? E, cara, eu já vou fazer 64 anos e às vezes eu me pergunto como é que eu cheguei aqui inteiro, né? A despeito dos meus tropeços. Foi Deus que, toda vez que eu tropeçava, estava ali mesmo, né? Vamos levantar, vamos continuar, vamos continuar a caminhada, vamos lutar. Você vai chegar lá, mas eu estou machucado, eu não dou conta de levantar, está tudo doendo. Mas não, vem cá, o Pai vai te ajudar. E hoje eu estou aqui com os meus filhos, eu faço mais ou menos isso com eles também. Eu sinto enorme prazer em poder ajudar os meus filhos. E se eu, que sou um pobre coitado, né, sinto esse prazer desse tamanho, imagina Deus, né? Imagina a sensação de felicidade que Deus sente, sendo o Pai de todos nós, quando Ele nos levanta depois que a gente tropeça, né? Nos coloca no colo, né? Maravilhoso pensar isso, né? Como a paternidade divina deve ser uma coisa fantástica, né? Já que a gente tem a gente sente uma fraçãozinha dela em nós, né? E essa fração, o exercício da paternidade é tão maravilhoso, né? Toda vez que o meu menino vem aqui em casa, no sábado de manhã, me ensinar a tocar teclado, né? Ele está me dando aula há uns anos, eu sinto a felicidade que transborda, né? Toda vez que eu estou com a minha filha, que eu vou pegar ela no serviço, né? É Uber Pai, né? Eu sou Uber Pai.
Eu saio do meu serviço, pego ela, levo ela para a escolinha de música que ela tem junto com o meu menino. É muita felicidade, é felicidade que transborda, né? Bom, aí o pastor continua. Se eu digo que falo com o Espírito Santo, isso é proposital. Quer dizer, o pastor ele assume tudo, né? Ele rebate tudo com a verdade dele, né? Uma verdade que não pode ser comprovada através de uma balança, de uma régua, né? Do infravermelho, né? Ou de algum equipamento que a gente tenha, né? Então ele fala, se eu digo que falo com o Espírito Santo, isso é de propósito. É para que quem está me ouvindo preste atenção, né? Que abra os canais da fé. Então Jesus ele poderia simplesmente ter chegado para o cego, pronto, você está enxergando, aí o cara está enxergando. Mas não, ele fez uma horinha, pegou uma terra, cuspiu, fez um barro, botou na cara do cara, enquanto o povo foi cercando Jesus, né? Era aquilo ali, né? Isso o pastor chama de abertura dos canais da fé, né? Aquelas pessoas que envolveram Jesus, estavam em volta dele, junto com o cego, né? Elas viram que Jesus era um profeta, né? Que ele veio amando de Deus, né? E que dali poderia sair alguma coisa que fortaleceria a fé deles, né? Então eles estavam ligados naquilo ali, né? Eles eram testemunhas, né? Eles queriam, eles estavam na esperança de que dali, né, surgisse uma manifestação da divindade, né? O que fortaleceria a fé deles, né? Aí o pastor continua, pois se o Espírito Santo... então, eu vou estar lá no início, se eu digo que falo com o Espírito Santo, isso é de propósito. É para que quem está me ouvindo preste atenção, que abra os canais da fé. Pois se o Espírito Santo não falar por mim, ninguém irá prestar atenção. Bom, então nesse momento, o pastor se coloca numa posição extremamente humilde. Quer dizer, se eu falar, as pessoas não vão ouvir. Mas se o Espírito Santo falar, as pessoas irão ouvir. Porque o Espírito Santo, né, ele fala com o nosso espírito, né? Ele toca o nosso espírito. Aí ele continua, né? Pois se o Espírito Santo não falar por mim, ninguém irá prestar atenção. E me faltará a fé do outro, elemento essencial de qualquer transformação. E mesmo que eu tenha fé em Jesus tão grande que seja capaz de fazer enxergar os cegos, o milagre não acontecerá. Pois o próprio Jesus disse que a nossa fé que cura, é ela quem traz o recurso que necessitamos. Foi a fé da mulher que tinha uma hemorragia que durava anos, segundo o Evangelho, que achou a cura em Jesus. Então, o que ele quer dizer com isso, pastor? Que a coisa acontece quando a partir da gente, né? Jesus, ele era o cara, né? Mas como o próprio texto aqui está dizendo, né, o texto remonta ao Evangelho, sem a fé das pessoas, Jesus não teria conseguido fazer qualquer milagre, né? Mas com a fé das pessoas, Jesus misturou aquela fé da pessoa com o poder dele, né? Jesus ligou a fé da pessoa ao Pai, e aí aconteceram as coisas, né? Os cegos passaram a enxergar, aqueles que não andavam passaram a andar, né? Então isso é absolutamente incrível, né? Mas aí demonstra que dentro desse mecanismo, né, de transformação, que o pastor usa a palavra transformação, né, é necessária, a nossa fé é fundamental, né? Eu já vivi um caso de eu estar numa casa assistencial aqui em Patrocínio, né, e eu estava na fila, né, para ser atendido, quando eu vi um rapaz com a esposa dele, né, e a gente conversando, o rapaz falou que a esposa não conseguia engravidar, né, que ele tinha gastado tudo que ele tinha com tratamentos e nada, né, e que ele estava ali porque ele queria ter o segundo filho. Eu falei, uai, mas espera aí, você não me falou que a sua esposa não conseguia engravidar? Não conseguia, então eu vim aqui, né? Eu fiz um tratamento espiritual e ela engravidou, meu primeiro filho. E agora eu estou vindo fazendo de novo o tratamento para ver se engravido do segundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Eduardo. Se não tiver fé, não acontece. Não acontece. Tá? Eu falei, cara, isso é incrível. Na ocasião, meu irmão,
estava querendo engravidar, né? Tem uma filha, ele tinha gastado todo o dinheiro dele também com tratamentos. E eu fiquei com vontade de falar com ele, meu irmão, né? Oh, vem cá, de repente dá certo. Aí ele falou, infelizmente, eu não acredito nisso. Aí a própria turma da casa falou, olha, não adianta trazer ele aqui não, porque se ele não tiver fé, nada vai acontecer. Né? Como Jesus falou, a fé que te curou. A fé que te trouxe o recurso que você precisava. Né? A fé que fez a moça da hemorragia do Evangelho encontrar com Jesus. A fé é que fez com que a energia divina, né, intermediada por Jesus, passasse pelo Mestre e recuperasse a saúde da moça. Né? Então a fé é uma coisa muito legal, né? Muito importante. Né? Ela nos ajuda a sobreviver, ajuda a ter qualidade de vida, né? Ajuda a gente suportar os momentos difíceis da vida. Né? Bom, o pastor balançou a cabeça e sorriu um pequeno sorriso. Eu ouvi um neurologista ser entrevistado no canal do YouTube, e ele, assim como você, acredita que tudo é uma invenção do cérebro, e chamou a vida de hiato de inexistência, pois para ele, segundo a ciência, não era para a gente existir. A possibilidade é praticamente zero, e que a consciência era um processo que acontecia no cérebro, ou seja, o resultado do processamento cerebral. Né? Aí o pastor continua. Se compararmos o computador ao cérebro, na minha visão, quando trabalhamos com o computador, né, teríamos o cara que está operando o computador e o resultado da operação do computador. Beleza? Assim como uma pesquisa qualquer no Google, é o resultado. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, você é o operador do computador. Aí você digita lá o computador, entra na internet. Né? Então, o computador é um intermediário entre você e a informação que você está querendo. E a informação que você obteve no Google é o resultado dessa operação. Não é verdade? Então, aí o pastor fala, se compararmos o computador ao cérebro, na minha visão, quando trabalhamos com o computador, teríamos o cara que está operando o computador é o resultado da operação do computador, assim como uma pesquisa qualquer no Google. Mas, para o neurologista, só tem o computador e o resultado, né, da operação. Mas não existe o cara que opera. Né? É uma análise interessante do pastor. Né? A consciência, para mim, é o cara que opera. Não vejo como o computador pode operar sozinho, a não ser que por trás dele existe uma inteligência artificial, mas se existir, ela teria que ser criada previamente por alguém, por um cara também. Levando a mão ao queixo, Oswaldo refletiu. É inato no homem o sentimento de que o Criador está por aí, e que ele é bom, e que ele cuida da gente. Por isso as 1000 religiões que existem no mundo, os incontáveis sensitivos, os bilhões de surtados, segundo vocês. Né? Apenas vocês não conseguem enxergar além do próprio umbigo. Não veem, né, que a escola da vida não para de receber novos alunos, pois a escola está melhorando, apesar de ainda termos muito por fazer, né, por melhorar. Mas isso depende da gente. Eu estou fazendo a minha parte, enquanto você rouba a fé dos outros em troca de likes e dinheiro, usando a desculpa que está abrindo os olhos dos cegos. É como disse o mestre, né? São cegos conduzindo cegos. Aí o pastor bateu forte. Né? Foi então que o pastor concluiu. Olha, não importa que você não acredite no Pai e que ache que todo mundo é um charlatão e mal intencionado. Né? Tendo eleito a ciência como seu Deus, o que importa é que o Pai não deixe de acreditar em você. E, para tanto, você não deixe de praticar caridade, sempre que possível, de cuidar bem da sua família, de dar a mão em vez de atirar pedras. Fiz uma opção que foi acreditar que as pessoas são essencialmente boas, mesmo que o mal que você não acredita existir, costumar roubar-lhes a razão de vez em quando. Penso que é uma opção melhor que a do neurologista que disse na entrevista que está tudo programado no nosso cérebro, que não temos livre-arbítrio, então não somos responsáveis por nada. Prefiro crer que é possível melhorar sempre, que sou um trabalhador da última hora,
mesmo que não seja um bom trabalhador, mesmo sendo um charlatão aos seus olhos, e que vou receber o meu salário, apesar de ter me tocado muito tarde que o senhor Davi é bom, e que sem trabalho e o salário que ele me paga, eu não tenho como pagar minhas contas morais e crescer emocionalmente. Então, pastor, poxa, não é isso aí? E é a base da nossa crença, não é isso? A gente quer um mundo melhor, a gente quer crescer emocionalmente, a gente quer virtude, a gente quer estar satisfeito consigo próprio, a gente quer a consciência caladinha, ou então ela é satisfeita com a gente também, né? A gente quer fazer a coisa certa, a gente não quer mentir, a gente não quer roubar, a gente não quer passar a perna em ninguém, a gente quer apenas o que é nosso de direito, né? Que é a paz. Por isso que a gente corre atrás da paz, né? Da satisfação de a gente ser a nossa melhor versão, né? Os dias que dão certo, aqueles em que a gente consegue sentir a felicidade de servir na plenitude, né? Esses são os melhores dias. É o dia que a gente sorri para o nosso companheiro, é o dia que a gente colabora, é o dia que o nosso serviço rende, é o dia que a gente ajuda uma pessoa que está passando uma dificuldade, serve uma sopa, né? Consola alguém que está lá triste, né? Faz a pessoa sorrir de novo. Esses são nossos melhores dias. Não é verdade? É isso que o pastor quer dizer para o camarada, né? Então está o cara do canal lá descendo a feira a linha dos outros, né? Não, a gente tem que fazer o cara pensar e fazer o cara chegar à conclusão que Deus não existe coisa nenhuma, que esses espíritos são malucos, que esse pessoal que reza aí não está perdendo tempo, né? Aí o pastor questiona, pode até ser, né? Tudo com a construção do cérebro, não sei dizer, né? Mas o que você ganha com isso? Né? Aí o pastor, ele faz uma reflexão, né? Provavelmente o cara está ganhando likes, está ganhando dinheiro, prestígio, palmas, né? Todo mundo quer a mesma coisa, né? Mas a que custo, né? Infelicitando as pessoas, puxando o tapete moral delas, né? Roubando a esperança. Muitas vezes de um cara que já está lá ferrado, né? Com a vida difícil, deprimido, tomando remedinho tarja preta, né? Para poder aguentar. Bom, mais um pequeno riso, o pastor prosseguiu. Antes de eu entrar nessa, né? Quer dizer, de virar pastor, conheci um rapaz que recebia as pessoas na porta da igreja. Ele usava um terno surrado, uma bíblia gasta, mas um sorriso sempre renovado e cheio de vida. Perguntei a ele, então, o que ganhava dando parte do minguado salário dele para a igreja, né? E ele me respondeu que era casado, morava num barraco no fundo da casa da sogra, que a esposa mandava e desmandava nele, que ele desejava ter um filho, mas que não tinha dinheiro para sustentar um. Então o que sobrava era a igreja. Recebendo as pessoas vestidas com seu terno de muitas cores, né? Cada cor nascida do desbotamento da cor original, é que ele se sentia gente. Agora, imagine que de uma hora para outra os religiosos fossem na conversa dos ateístas e todos os surtados religiosos, assim como vocês definem, as pessoas que falam com o Espírito Santo, corressem para os consultórios dos psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, pois perderam a fé que os ajudava a digerir a vida. E engolir a vida com casco e tudo não é para qualquer um. E não ganharão nada em troca da perda, né, da fé, a não ser a certeza que a vida é cruel e que no final de suas vidas vão morrer e virar pó. Então é isso aí, o ateísmo leva a essas conclusões, né? Nada faz sentido e no final você vai virar pó. Só isso, né? O pastor abriu um enorme sorriso e se voltou para o gordo com cara de americano e perguntou a ele, já imaginou? Vendo que conseguiram mexer com os entrevistadores, o pastor terminou de um jeito evangélico a sua participação no programa. Ele falou o seguinte, Jesus não criticou a maneira como se fazia religião, mas a hipocrisia dos religiosos, que fizeram da religião um meio de ficarem ricos às custas dos pobres de espírito. Eu até acho que o seu canal e canais assim como o seu são uma necessidade nos dias de hoje, pois eles alertam homens como eu que não devemos incorrer no mesmo erro que os fariseus, né? Os religiosos da época de Jesus, né? Aqueles que vendiam a religião, né? E acabarmos nos tornando mercadores das coisas santas,
dando razão para os ateus, né? Portanto, eu só posso agradecer pela atenção que me deram e torcer para que o trabalho que fizerem, né? Que o trabalho que fizerem não seja apenas uma maneira de vocês tirarem o dinheiro e os aplausos dos charlatões, né? E encherem os próprios bolsos e o ego com eles, né? Então o pastor falou, cara, tudo bem, vocês meteram o pau aí nos charlatões. Agora, por conta de quê? Né? Já que o charlatão recebe dinheiro e aplauso, o que muda, né, do dinheiro sair do bolso do charlatão e passar para vocês que estão metendo o pau deles? E o que muda os aplausos que os charlatões recebem, né, passarem a ser aplausos que vocês recebem? Né? Uma boa reflexão. Né? O cara do canal, o gordo com cara de americano, cabeça vermelha, com a mecha azul, e seus companheiros, né, não deixaram por menos e se aproveitaram que o pastor silenciou para jogar na cara dele o resultado de não sei quantas pesquisas, sendo que todas comprovavam cabalmente que religião não passava de um negócio lucrativo e que o mercado da exploração da fé alheia alcançava anualmente no país cifras astronômicas. Né? E como não poderia deixar de ser, o gordo, né, de mecha azul no meio dos cabelos vermelhos, usou de uma frase dita por um entrevistado para atacar outro entrevistado, no caso o pastor, como era de praxe. O gordo fala o seguinte, né? O nosso programa, pastor, recebeu um entrevistado espírita que nos disse que, segundo o espírito de Erasto, né, é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. É claro que rejeitamos a ideia da existência de espírito, né? O cara é ateu, né? Mas concordo com Erasto. Eu rejeito o espírita e também rejeito o senhor para mim. Né? E rejeito o senhor. Para mim, vocês são, no mínimo, surtados. E a maioria de vocês só quer dinheiro ou fama. Aí o cara continua. Todo mundo é carente, pastor. E quem não gosta de ser adulado, não é verdade? Dinheiro e adulação são a base para o charlatanismo. Pode ter certeza disso. Pois todo o programa recebemos entrevistados que corroboram com essa ideia. Testemunhos de picaretagem é que não faltam. Agora, quanto aos nossos objetivos, é claro que queremos as mesmas coisas que todo mundo, dinheiro e aplausos. Porém, há uma grande diferença entre nós e os charlatões. Nós não mentimos. Está escrito na sua Bíblia, pastor, que a verdade vai libertar o trouxa que é passado para trás do jugo dos espertalhões religiosos. Rapaz, o pessoal do canal, violento, né? Bate forte mesmo. Bom, aí o Moela continua, né? Com o tempo, seguindo o tal canal, comecei a perceber que os participantes meio que formavam uma igreja, a igreja do ateísmo, e que talvez no futuro eles começassem a fazer cultos ao não-Deus, ou nada, ou acaso, ou como ouvi de um neurocientista, né? O hiato da inexistência, como queiram. E ao não Espírito Santo, aquele que inspira os ateus em suas atitudes ateias, e que escrevesse um livro sagrado ateu e criasse um calendário de eventos ateus, e quem sabe o tal psicólogo, né, o gordo do cabelos vermelhos e mecha azul, não viria a se tornar o primeiro papa ateu do mundo. Né? Então o Hélio é muito engraçado, né? Ele é bandido, então ele olha a coisa pelo lado de um bandido, né, de um aproveitador. O fato é que o canal do cara não parava de crescer e faturar. E vendo as entrevistas dos ex-católicos, ex-evangélicos, ex-espíritas, ex-umbandistas, a ficha caiu para o tanto que o ser humano é espírito de porco. Pois quanto mais os entrevistados se diziam enganados pelos padres, pastores, responsáveis pelo movimento espírita, pelos umbandistas, maior era a audiência na rede. Tá? Então o povo quer mesmo é ver o circo pegar fogo. Né? Aí o Moela faz uma reflexão curiosa. Né? É bom demais quando pegamos alguém no erro e podemos descer a lenha nele. Isso faz com que a gente pare de pensar nos nossos próprios erros. Né? E nessa hora que apontamos para o erro alheio e dizemos para a nossa consciência, tá vendo? Você vive pegando no meu pé por pouca coisa, quando tem sujeito aí vivendo de enganar, usando o nome de Jesus. Ó, o
canal adorava o médium espírita Chico Xavier. Vira e mexe comentava um podre do pobre coitado. Ouvi no canal que havia um espírito que, quando aparecia para o Chico, a aparição vinha precedida do odor do perfume das rosas. Com sua risada cínica, o cara do canal disse que o Chico costumava dar um jeito de borrifar o perfume de rosas no ambiente sempre que ia receber uma comunicação do tal espírito, para que as pessoas acreditassem que o perfume acreditassem que o perfume tinha aparecido em função de um fenômeno mediúnico, né? Então, o próprio charlatanismo, né? Parecido em função de um fenômeno mediúnico. Então o cara fala, cara, ó, o Chico ia lá e borrifava perfume de rosas no ambiente antes de começar os trabalhos dele, e aí o povo chegava lá e quando ele começava, ele dizia que o espírito estava chegando, o pessoal se ligava, poxa, ela está sentindo cheio de rosa, é o espírito, né? Outra boa do canal, tendo o pobre do Chico como alvo, foi uma foto do Chico com uma médium de materialização, né? Essa é muito famosa, né? Que foi levada até a polícia, inclusive a médium, depois de acharem a roupa que ela usava para se passar pelo espírito que ela dizia materializar, né? Então, essa foto circula aí na internet, e é muito curioso, né? Essa história. Segundo o canal, o Chico não apenas aprovou a farsa, como o Emmanuel, o espírito que conduziu os trabalhos do Chico, também. O cara do canal disse aquilo como se os erros do Chico invalidassem, né? Aí é que a gente tem que refletir a respeito, né? Uma vida devotada à caridade. A mensagem de paz e amor contida nos mais de 450 livros escritos e doados para a pobreza pelo médium, e a devoção do Chico ao próximo, né? Então aí é que vem um questionamento, né? Para começar, né, isso não é justificar o erro, mas ninguém nesse mundo, né, se a gente não cometesse erro, a gente não estaria nesse mundo, a gente estaria numa esfera junto com pessoas que também não cometem erros, né? A gente está aqui para aprender, e o Chico não é diferente, o espírito do Emmanuel também não é diferente. Em momento nenhum do trabalho do Chico, o Chico se disse um iluminado, muito menos ele se referiu a Emmanuel como entidade de luz, né? Pelo que eu sei, o Chico era um ser humano, ele morava aqui perto da gente, né? E o Emmanuel também, é um espírito de um cara que foi encarnado e viveu como humano, né? Então, a gente está aí nesse processo de aprimoramento. Então, falar dos erros do Chico, gente, né? O Chico era um charlatão por causa disso. Se você for procurar, né? Vai achar aqui no nosso trabalho, cara, o que não falta é erro, né? Mas a nossa intenção é acertar, né? E o que prova a nossa intenção é a nossa persistência em continuar trabalhando, né? O detalhe do Chico, como diz aqui o texto, cara, o Chico, o que faz com que a gente acredite nele é uma vida de caridade, né? Cara, o Chico não tem como negar isso, né? Uma vida de trabalho, né? São mais de 450 livros maravilhosos, a gente já leu muito, cada um melhor do que o outro, né? E a essência de toda a obra do Chico é nos chamar, né, para o trabalho na caridade, para fazer com que a gente se ligue, que a gente não está sozinho nesse mundo, e que um precisa do outro, e que é preciso a gente ajudar para fazer merecer ser ajudado. E que dentro desse processo a gente vai descobrir o amor, né? Aquele amor que Paulo de Tarso fala, né? Se não tiver amor, de que me valerá, né? A ciência, a caridade, nada me valerá. É preciso a gente estar aqui para aprender o amor, né? Então você pega esses canais aí e descem o pau do Chico, no Divaldo e outros médios fantásticos aí, né? Eles, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão chamando a atenção para a figura do Chico. Aí alguém que seja razoável, né, que não esteja apenas magoado com a vida, vai pesquisar e vai descobrir que vida maravilhosa que o Chico teve, que exemplo de cristão que o Chico é.
né? E quem sabe esse sujeito não vai se empolgar a entrar para o espiritismo também, não é verdade? Bom, se eu fosse o Chico, né, o Moela está falando, né, o Moela é um bandido, que viveu e morreu pobre, teria feito muito pior, teria colocado o dinheiro dos livros no bolso e aproveitado a vida como ela deve ser aproveitada. Você não? Ah, Moela, né? Aprendi, aí o Moela fala, né? Aprendi muita dica boa no tal canal. Os entrevistados me ensinaram inúmeras maneiras de iludir os trouxas. Tive que estudar sobre o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, a Rosa Cruz, e só então me aventurei em lançar o meu barco no mar. O cara do canal havia me ensinado que todas as informações que eu precisava para impressionar alguém, eu poderia obter no Facebook, no Instagram, e ele tinha toda a razão. Quando foi da minha primeira consulta, o que o Moela fez? Ele abriu um consultório, né? Depois desse estudo que ele fez, né? Ele abriu um consultório, né, espiritual, para pessoas com problemas espirituais. Então ele fala, quando foi da minha primeira consulta, recebi uma senhora que disse ter problemas espirituais. E quando ela entrou no meu apartamento, eu já sabia da vida dela toda, como se chamava, se tinha filhos, marido, e até o nome do gato eu sabia, pois estava tudo na rede. Então o Moela viu a dica do pessoal do canal, e né, ele era um trambiqueiro, o Moela, e falou, cara, vou me dar bem, né? Sabia tanto sobre ela, né, sobre a tal mulher, que quando ela me pagou os R$1.000, veja bem, R$1.000, e foi embora, tenho certeza que ela tinha certeza que eu era tão bom quanto o Chico Xavier. Né, que ela ainda tirou um sarro ainda. Né? Aí ele fala, em tempos de internet, a minha fama correu solta. Ainda mais depois dos vídeos maneiros que aprendi a produzir a imagem e semelhança dos vídeos apresentados no canal Ateu, que postava regularmente na rede. E não demorei a começar a encher os bolsos. Mas o pulo do gato mesmo foi quando tal canal me chamou, me convidou para um debate. Momento em que senti que eu havia chegado lá. Né? Eu iria debater com o cara do canal e mais 2 ateus de prestígio. Então o que eu fiz? Contratei alguém para descobrir sobre a vida dos 3. E acabei descobrindo um bocado de coisas. Olha o tanto que o Moela era malandro. O debate foi muito legal. Eles riram de mim, tentaram me ridicularizar, até que eu chamei um deles e disse que Deus havia me feito uma revelação sobre ele. E joguei na cara do cara que a mulher dele estava de caso com o apresentador do canal. E que se ele admitisse ali, ao vivo e a cores, para todo mundo que estava antenado no canal, que eu era autêntico e não uma fraude, como eles diziam de todo mundo que era entrevistado, Deus daria a prova da infidelidade da mulher a ele. O tanto que o Moela é malandro. O programa era ao vivo e causou estranheza quando o cornudo disse que precisava ir ao banheiro. Ele então pegou o celular e abriu a mensagem que eu enviara através do WhatsApp, em que havia um vídeo do apresentador se agarrando com a mulher dele num quarto de motel. Ixi, isso aqui é revelação, né? O cornudo, então, reapareceu no ambiente da entrevista e disse, para a surpresa do apresentador do canal e do outro ateu, que ele tinha certeza absoluta que eu era autêntico e não uma fraude, como costumavam ser os entrevistados do programa, e que ele recebera a prova da minha autenticidade e que mais tarde eu mostraria para o apresentador do canal. Não sei porquê, mas esse foi o último programa do canal Ateu, o que achei uma pena, já que havia aprendido tanto com ele, ou será que não aprendera tanto assim? As consultas bombaram, né? O cara do canal Ateu falou, não, o Moela é autêntico, né? O consultório dele entupiu de gente, né? É um espiritualista que, com selo de autenticidade de um canal ateu, né? Era tudo o que ele queria. As consultas bombaram e minha conta no banco inflou como um balão cheio de ar. E quando eu saía no final de tarde do meu consultório, no melhor lugar da cidade, o consultório dele, e havia acabado de entrar no meu carrão de não sei quantos R$1.000, fui abordado por um cara de sorriso cínico, barba e bigode, que segurava uma arma na mão. Ninguém mais, ninguém menos que o apresentador do canal Ateu. Ele não disse nada, simplesmente atirou, descarregando o revólver. E, para o meu azar,
né? Não havia um policial armado passando por perto para me salvar. Porque lá no início da história, né, foi o contrário, né? O apresentador do canal estava saindo do carro quando o Moela foi tentar roubar ele, né? E aí apareceu um policial, rendeu o Moela e o Moela acabou na cadeia, né? Aí inverteu as coisas, né? Dessa vez foi o Moela que estava entrando no carrão dele, quando o apresentador do programa apareceu armado e descarregou o revólver dele, né? Quer dizer, o Moela acabou com a vida do cara, né? Aí o Moela reflete no final, né? Todo bom malandro tem essas coisas, né? O cara apronta, depois ele faz algumas reflexões assim, bem realistas, né? Que droga, né? Logo agora que eu havia me dado bem, que tinha dinheiro, fama e poder, a morte tinha que aparecer no meu caminho, né? Bom, aqui poderia ser o final da minha história, né? Mas quando o apresentador do canal Ateu foi recebido na penitenciária e apresentado ao pastor Oswaldo, né? Lá estava o meu espírito amarrado aos outros espíritos que davam suporte moral ao pastor. Porque eu fiquei sabendo, deste outro lado da vida, através do meu anjo da guarda, que minha salvação dependeria do sucesso do meu trabalho em ajudar a salvar a alma do ateu. E eu, ou era isso, ou na minha próxima encarnação eu voltaria a ser um ladrão de segunda, correndo o risco de passar a maior parte dela preso, ou morrer precocemente assassinado. Né? Repetiria o processo que aconteceu com ele, né? E o ateu teria que passar pelos tormentos que passa alguém que passou a última vida desacreditando os outros e que precisa da fé desesperadamente na vida atual para poder sobreviver. Assim como os moradores da faixa de Gaza ou da Ucrânia, lugares devastados pelo ódio na forma de guerra, ou daqueles que morrem do descaso vestido como a fome, né, em diversos países africanos. Né? E aí fiz com que o pastor sentisse uma especial simpatia pelo gordo de cara de americano, cabeleira vermelha e uma mecha azul, soprando no ouvido do pastor, do Oswaldo. Cuida bem dele em nome de Jesus, Oswaldo. Aí o pastor pensa assim, eu conheço ele, mas ele não é aquele ateu do canal e do YouTube? Né? Quer dizer, o pastor refletiu, cara, peraí, a vida está me zoando, né? Eu vou ter que cuidar, recuperar esse ateu, o cara foi no canal dele, ele acabou comigo. Né? Aí o Moela responde, o espírito do Moela responde para ele, o que tem isso, Oswaldo? Quanto maior o desafio, maior o merecimento. Oswaldo sorriu das palavras que ele julgara serem palavras ditas pelo Espírito Santo, mal sabendo ele que de santo o meu espírito não tinha nada. Quer dizer, né, o pastor Oswaldo era o médico, né, ele ouvia os espíritos, né, mas dentro daquilo que ele acreditava, né, aquelas vozes vinham do Espírito Santo, né, inclusive porque eram vozes que levavam ele a prosseguir no trabalho de recuperação dele. Né. Então, explicando aí esse finalzinho, né, o que aconteceu com Moela, né? O dono do canal, provavelmente, o canal fechou, né? O amigo dele deve ter brigado com ele, separado da mulher, porque o dono do canal e a mulher do amigo tinham um caso. A gente não faz ideia das consequências do que é aquela revelação divina, né? Fez acontecer na vida do cara. Eu sei que o cara estava tão bravo que ele resolveu matar Moela. Né? Ele chegou lá e passou fogo no Moela. Né? Mandou ele para o outro lado da vida. E foi preso. Aí chega na penitenciária, né? Ele dá de cara com o pastor Oswaldo. Né? Logo, aquele pastor que o dono do canal arrancou o couro dele no dia que o entrevistou. Né? Falou barbaridades pro cara. Né? E aí o pastor olha aqui e fala, não mexa com esse cara não, ele que se dane, né? Mas aí o espírito do Moela chega para ele, não, tem que cuidar. Por quê? Por que o espírito pediu isso? Porque o espírito do Moela, quando chegou do outro lado da vida, descobriu, né, que se ele quisesse se salvar do quê? De repetir, de reencarnar e ter uma vida igualzinha que ele acabou de ter tido. Né?
viver o crime, ir para a cadeia, ou então morrer assassinado precocemente, né? Ele teria que ajudar o dono do canal, né? Ajudar o dono do canal a adquirir a fé que ele não tinha, né? Porque toda essa tragédia, né? O dono do canal foi em cana e tudo mais, exatamente por causa que o que ele estava fazendo, né? Segundo a lei de causa e efeito, né? Fez com que ele fosse levado para a cadeia, né? Aí que tá. Então não foi um caminho legal, né? Isso aconteceu com o cara, né? Isso não é uma hipótese, né? Não é o cérebro que fez o cara acreditar que aquelas coisas estavam acontecendo. Não, o cara foi lá, pegou uma arma e meteu bala no outro, isso é real. Matou o cara e foi para a cadeia pagar. Fim de papo, né? Super real. Agora, para sobreviver na cadeia, né? Ele ia precisar da fé. É isso que o texto está falando. Tanto quanto o cara que está numa guerra precisa da fé para viver. Tanto quanto o cara que está num país onde o povo está passando fome ali precisa da fé para viver. Porque se não for assim, o cara morre, né? Isso é fato, né? Tanto é que uma preocupação do nosso governo, depois que saiu o censo de 2022, onde fala do aumento do ateísmo, né? Esse censo chamou a atenção, não por fato do pessoal estar ficando mais cético, né? Não está acreditando em mais nada em si, mas as consequências disso, né? Que é o aumento da depressão, né? O aumento das pessoas vão abandonando as igrejas e correndo para o Sistema Único de Saúde, né? Isso tem uma consequência super prática, né? De ordem financeira, né? De ordem de saúde pública, né? Isso não é uma invencionice, né? Isso não é uma coisa que possa ser vista friamente à luz da ciência, né? A ciência, nesse caso, a ciência dos números, a ciência estatística, vai dizer, cara, a fé é importante no sentido que ela ajuda o camarada a levar a vida, né? Que nem o texto diz, sem fé o negócio é engolir a vida com casca e tudo, e a vida padecer não está fácil, né? E isso é uma realidade. Né? Eu estou assistindo uma série na Apple, né? Que chama Fundação, que é fantástica, de ficção científica. E nessa série mostra o futuro, né? Uma possibilidade de futuro. E nesse futuro realmente não existirá religião mais, né? Haverá ciência pura e simplesmente. Por quê? Porque a gente terá interiorizado, né, a prática religiosa, o que a religião quer de nós. A gente vai viver um futuro onde a gente terá as virtudes estarão todas guardadinhas dentro do nosso coração e a gente vai praticar a virtude com hábito, né? Todos seremos virtuosos. Não haverá mais guerra, não haverá mais fome, nem miséria, né? Daí não há mais necessidade de religião alguma, né? Porque o Cristo, então, nesse tempo, ele já estará vivendo em nós, né? A religião terá alcançado seus objetivos, mas isso ainda não é para agora, né? Agora a religião é extremamente importante. Agora Jesus é mais importante do que nunca, né? Vivemos num momento que a nossa sociedade está passando, né? O mundo está passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, né? E a gente está no processo de transformações super aceleradas. E todos nós somos chamados para colaborar, né? Para que desse processo surja um mundo melhor, né? Então, eu pergunto para você que está aí vendo a nossa história, né? O que você está fazendo, né, para ajudar, né, que deste processo saia uma sociedade melhor, né? Porque tudo começa com a gente, né? Então, se a gente seguir, né, o Cristo, se formos nos passos de Jesus, se nos esforçarmos para sermos um pouco melhor a cada dia, conforme está lá no Livro dos Espíritos, né, as coisas vão melhorar. Causa e efeito, certo? Né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história incrível, né? Fiquem com Deus e até a próxima boa história.